Estamos de volta com a RVC Notícias e neste bloco você confere. Começa a vacinação contra a gripe suína no Brasil. Começou nesta segunda-feira a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, mais conhecida como gripe suína. A primeira etapa da campanha vai até o dia 19 deste mês. No mesmo período, serão imunizados somente os trabalhadores da área de saúde e indígenas que vivem em aldeias do país. A segunda fase da vacinação vai do dia 22 de março até o dia 2 de abril e vai incluir as gestantes, crianças de até 2 anos e os portadores de doenças crônicas. Já na terceira etapa da campanha, que vai ocorrer entre os dias 5 e 23 de abril, serão imunizadas pessoas de 20 a 29 anos. Entre 24 de abril a 7 de maio, receberão a vacina idosos com 60 anos ou mais e portadores de doenças crônicas. Voltamos com as notícias do esporte com o João Carlos. Pela 14ª rodada da Série 2 do Campeonato Paulista, o Grêmio Osasco perdeu em casa para o São Bernardo por 2-1. O América goleou o Taquaritinga por 4-1. O São Bento empatou em 1-1 com o Atlético Sorocaba. O Catanuvense jogou em casa com o Lince e perdeu por 1-0. O União São João, o líder do campeonato, venceu o Flamengo de Guarulhos por 2-0. O Marília perdeu em casa para o Noroeste por 1-0. O Oswaldo Cruz goleou o Rio Preto por 4-1. O Votorati perdeu para o Paek por 2-1. Pela Série 3 do Campeonato Paulista, o Juventus venceu em casa o Itaperense por 1-0 pela 10ª rodada. Outros resultados: Red Bull 1, Força 2, Comercial 1, Bandeirante 0, Penapolense 4, Batatais 0, Portuguesa Santista 3, 15 de Jaú 1, São Carlos 0, 15 de Piracicaba 2, Francana 2, Ferroviária 0 e o Atlético Araçatuba venceu por 1-0 o Sport Barueri. Muito bem, saindo agora do esporte regional, passamos a falar de outras modalidades esportivas. E o São José fez feio no basquetebol, perdeu para o Flamengo. E um detalhe importante, o jogador Marcelinho fez 76 pontos contra o São José e foi a maior pontuação da história da Liga de Basquetebol do Brasil. Então, portanto, o São José perdeu por mais de 100 pontos e ainda o Marcelinho fez 76 pontos, mais uma derrota do São José, jogando a Liga Nacional de Basquetebol. Do basquetebol, voltamos a falar de futebol. Vamos conferir então os demais jogos, os jogos que marcaram o Campeonato Paulista da Série 1. A 14ª rodada do Campeonato Paulista destacou na noite de sábado os empates entre Oeste e Grêmio Prudente e Bragantino e Monte Azul, ambos por 1-1. No domingo, o Rio Branco empatou em 2-2 com o Mirassol. O Santo André goleou o Botafogo por 4-1. O Rio Claro empatou em 0-0 com o Mojimirim. O Ituano venceu o Paulista por 1-0. No estádio do Barueri, o Corinthians, com um gol de Dentinho, acabou vencendo o São Caetano por 1-0. Em Campinas, o São Paulo, com 2 gols de Washington, venceu a Ponte Preta por 2-0. E a principal partida aconteceu ontem aqui no Canindé, quando o Santos acabou empatando com a Portuguesa pelo placar de 1-1. Todo mundo veio ver o Santos, que faz boa campanha no campeonato. Aliás, estava invicto a 10 partidas no Campeonato Paulista e mais uma pela Copa do Brasil. E conseguiu manter a invencibilidade, só que com um empate. Um jogo muito bem disputado, o Everton abriu o placar para a Portuguesa, que inclusive teve muitas oportunidades de vencer o jogo. A bola lançada para ali, Everton dominou, chutou cruzada, gol, 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 gol! Gol! Da Portuguesa! Mas no final, na jogada do Madison, o Zé Eduardo, talismã do Santos, que entrou na segunda etapa, empatou a partida, mantendo a invencibilidade do time da Vila Belmiro. Bom para o Santos e bom para a Portuguesa, que ainda sonha com uma classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista de Futebol. Vem chegando o Santos com o Luiz Ricardo caído e tudo, não tem problema não, porque o Santos está no ataque, vai Santos que o placar não é teu. Último minuto, vai pintar o gol do Santos, o chute cruzado, é gol, 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 gol! Do Santos! Um bate e rebate dentro da grande área, dentro da pequena área. Bate do lado, bate do outro, a bola vai sobrando por ali. Portanto, esse foi o principal jogo que aconteceu ontem aqui no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé da Portuguesa de Esportes, que teve cobertura total.
Cerca de 235 mil profissionais, entre professores, coordenadores e vice-diretores, optaram por entrar em greve por tempo indeterminado das escolas estaduais. De acordo com o sindicato da categoria, a mobilização vai atingir 6 milhões de alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. A decisão pela paralisação foi tomada na última sexta-feira, em assembleia realizada na Praça da República, no centro da capital paulista. Dois novos tremores de magnitude superior a 5 graus na escala Richter foram registrados neste domingo nas regiões central e sul do Chile, devastados no último dia 27 por um terremoto de 8,8 graus e um tsunami. Segundo as autoridades, nenhum dos tremores causou vítimas ou danos materiais. Cerca de 80 pessoas que estavam desaparecidas após o terremoto e o tsunami que atingiram o Chile foram achadas vivas, mas ainda restam 180 de acordo com autoridades locais. Segundo dados preliminares, o governo, cerca de 800 pessoas morreram desde o primeiro terremoto e desapareceram após essa tragédia. Novo balanço do Centro de Gerenciamento de Crises do governo turco eleva para 57 o número de mortos em um terremoto de magnitude 6 que atingiu o leste da Turquia nesta segunda-feira. Outras 100 pessoas ficaram feridas no tremor, que foi seguido por dezenas de réplicas, enquanto as equipes de resgate buscam por sobreviventes sob os escombros. Famílias que deixaram suas casas por meio de novos desabamentos tentam se aquecer com fogueiras a céu aberto, enquanto o chão continua a tremer com mais de 40 réplicas. Termina aqui mais um RVC Notícias e amanhã estaremos de volta. Até lá!